Após uma década sumido do mapa, um homem misterioso emergiu de um portal nos Estados Unidos. Sua primeira atitude? Despachar um caçador Rank S como se fosse um estagiário. O nome dele? Sung Il-hwan. Sim, o pai de Sung-woo, um homem que, se tivesse permanecido no mundo durante o surgimento do sistema de caçadores, com certeza estaria entre os raríssimos rank nacional. Mas seu retorno foi tão épico quanto trágico. Hoje, vamos mergulhar na história desse personagem enigmático. Onde esteve, o que viveu e por que sua presença foi tão poderosa quanto fugaz. Se já ficou curioso, aproveita e confere a playlist aqui do canal com mais vídeos de solo leveling. Agora, bora pra história. Antes dos portais e da magia tomarem conta do planeta, existiam heróis. Não de capa e espada, mas de coragem. Gente como Sung Il-hwan, que arriscava tudo como bombeiro. Sem poderes, só com a vontade de proteger. Mas quando os portais surgiram, ele despertou. E não foi qualquer poderzinho, não. Foi algo colossal. Enquanto o mundo entrava em colapso e ninguém sabia nem o que era um Rank E, Il-hwan deixava a farda de bombeiro para se tornar caçador. Não por fama, não por grana, mas porque era o que precisava ser feito. Ele lutava não por glória, mas por pessoas. E mesmo entre os mais fortes, ele era um destaque absoluto. Mas então, ele desapareceu. Preso dentro de uma fenda dimensional, após um raid mal-sucedido, foi dado como morto. Mas a verdade era bem mais louca. Il-hwan foi salvo por entidades celestiais conhecidas como governantes. Seres de pura luz que estavam em guerra contra os monarcas. Eles viram em Il-hwan um potencial guerreiro e o treinaram como campeão da humanidade. Quando voltou, 10 anos depois, sua missão era clara: proteger o mundo da ameaça iminente. Mas o retorno não foi bem recebido. A Associação Americana o prendeu imediatamente. Ele havia reaparecido em uma dungeon, o que gerou suspeitas. E quem ficou encarregado de interrogá-lo? Hwang Dong-soo, que já tinha uma treta mal resolvida com Sung-woo. Resultado? Conflito. E claro, Il-hwan venceu sem suar. Pouco depois, Il-hwan apareceu enfrentando 2 monarcas, Légia, da Transfiguração, e Baran, o da Peste. Mesmo em desvantagem, segurou firme, mostrando que era mais do que um simples humano com poderes emprestados. Szilard até sorriu, empolgado com o duelo. E isso, vindo de um monarca, não é pouco. Durante o cataclismo no Japão, Il-hwan voltou a observar, sempre das sombras. Sua missão: eliminar o receptáculo do monarca das sombras. Mas havia um problema. Esse receptáculo era Sung-woo, seu próprio filho. No fim, os governantes mudaram de ideia e ordenaram que ele o protegesse. Depois, uma tragédia. Christopher Reed, um dos 5 caçadores rank nacional, é morto. E tudo aponta para Il-hwan. Fragmentos da sua aura, de sua força, estavam na cena. Durante a conferência de guildas, os olhares se voltam para ele. Sung-woo, chocado, decide esperar e confrontá-lo. Queria ouvir a verdade da boca do próprio pai. Durante a guerra contra os monarcas, Il-hwan testemunha a morte de Sung-woo nas mãos da monarca das presas bestiais e da monarca da geada. Mesmo arrasado, protege o corpo do filho até o fim, esperando seu renascimento como o verdadeiro rei das sombras. A luta foi brutal. Mesmo enfrentando Szilard e Baran ao mesmo tempo, Il-hwan se manteve firme, desviando de ataques, contra-atacando com precisão. Seu estilo era refinado, experiente, mas os inimigos eram colossais. Quando Baran finalmente o agarrou, Il-hwan foi salvo por uma explosão de energia negra. Sung-woo estava voltando. Baran fugiu. Szilard, furioso, lançou tudo que tinha. Uma chuva de gelo, um meteoro congelado capaz de apagar metade da Coreia. Il-hwan estava prestes a morrer, quando sombras o envolveram. Sung-woo
agora fundido ao verdadeiro monarca das sombras, o protegeu. Mas era tarde. O corpo humano de Ilhuan não aguentava mais conter o poder divino. Ele estava se desfazendo. As mãos desapareciam. O corpo sumia aos poucos. Está tudo bem. É assim que deve ser, sussurrou, até que uma adaga caiu aos seus pés. Achou mesmo que eu ia deixar você sair de fininho? Disse Sun Wu, pai e filho, frente a frente. Ilhuan revela tudo. O que viveu, o porquê do desaparecimento. Mas não conseguia encarar o filho nos olhos. Carregava vergonha. Não queria que me visse assim, disse quase sumindo. Você me odiou? Perguntou. Às vezes sim, respondeu Sun Wu, mas logo se desmanchou em lágrimas. Contou como o pai sempre voltava em sua mente, em cada momento de perigo, que, apesar da raiva, sentia falta. Sente falta de mim ou de nós? De vocês. O tempo todo, respondeu Ilhuan, chorando. Mesmo distante, ele sempre observou. Mesmo sem poder ajudar, sentia-se feliz por vê-los. Num último abraço, as lágrimas se misturam com a despedida. Me desculpe, eu não fui um bom pai. Foram suas últimas palavras antes de desaparecer completamente. Assim se encerra a jornada de Sung Ilhuan, pelo menos nesta linha do tempo. Mas como os fãs sabem, após vencer a Guerra dos Monarcas, Sun Wu usou um artefato divino para voltar 10 anos no tempo. E nesse novo futuro, Ilhuan também foi salvo. Dessa vez, como queria, viveu uma vida simples ao lado da família. Um pai presente, um bombeiro honrado. E para fechar, algumas curiosidades rápidas. 1. Ilhuan era amigo de Baek Yunho, que também foi bombeiro. Na nova linha do tempo, Baek virou quase um super-herói. 2. Ilhuan talvez fosse o humano mais forte da história, perdendo apenas para o próprio filho. 3. A adaga que Ilhuan usou contra Antares era a mesma que deixou antes de desaparecer. Ilhuan olha para o filho e dá para ver, nos olhos dele, o peso de quem carrega mais do que anos perdidos. Ele carrega mundos. E mesmo assim, sorri. Um sorriso triste de quem sabe que não vai ficar. Porque o dever chama, e o destino dele é diferente. Não tem volta, não tem segunda chance. Ele dá um passo para trás, depois outro. E quando percebe, já está sumindo no ar como poeira ao vento. Sem barulho, sem drama exagerado, só o som do coração de Sun Wu acelerando. E a lembrança daquele homem que foi herói tarde demais. A adaga ainda está lá. Testemunha silenciosa de um adeus que veio sem promessas, sem explicações. Só com a certeza de que por mais que o pai tivesse partido de novo, desta vez foi para proteger, não para fugir. Sun Wu fica parado. O mundo ao redor já voltou a girar, mas ele ainda está lá, travado entre a dor da perda e o orgulho silencioso. A adaga no chão não é só uma arma. Agora é um lembrete de que ele não está sozinho nessa guerra, de que alguém veio antes dele, lutou nas sombras e carregou o peso de 1000 mundos só para dar ao filho uma chance. O desaparecimento de Sun Ilhuan não foi vaidade, nem covardia. Foi sacrifício. E no fundo, Sun Wu entende. Não completamente, porque nenhum filho entende totalmente o pai, ainda mais um pai meio anjo, meio guerreiro galáctico, mas o suficiente para seguir em frente. E ele segue, com mais força, mais propósito e uma cicatriz invisível no peito que nem cura mágica apaga. Porque às vezes, o verdadeiro poder não está em levantar uma dungeon inteira com um estalar de dedos, mas em seguir lutando com o coração em pedaços e ainda assim proteger tudo. Sun Ilhuan não foi o pai perfeito, mas foi o guerreiro necessário, um fantasma com causa, uma sombra com missão. E mesmo que tenha partido 2 vezes, seu legado ficou, em Jinwu, no mundo, e em cada adaga que cai, não como arma, mas como símbolo.